em duas passagens. Vamos falar de redenção em duas passagens. Isaías 7, Isaías 9. É um super sinal. E nós, hoje, crentes, cheios do Espírito Santo, você é o sinal da hora. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ela envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulun e a terra de Naftali. Mas nos últimos dias enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Senhor Deus, os que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Esse foi o sinal em Belém, casa do pão de Deus. Belém tinha um poço, do qual Davi desejou beber daquela água. Mas não era da água de Belém, era da palavra que estava em Belém, que viria praticamente 1000 anos mais tarde. A água de Belém, que Davi suspirou por ela e desejou beber daquela água, era a palavra que um dia iria se encarnar. A luz que raiou em Israel foi exatamente uma criança, um bebê. E também, Senhor, nós estamos aqui ouvindo um profeta que escreveu dizendo assim: eis que uma virgem conceberá. Foi a maior contradição para o povo daqueles dias, sem nenhuma explicação, uma virgem ficar grávida. E tudo isso se cumpriu. A virgem se engravidou, a luz raiou nas trevas, a água de Belém, o pão da casa de Deus, tudo isto veio para trazer redenção para Israel. E agora, Senhor, ele foi revelado a nós, não da maneira que foi revelado a Israel na sua primeira vinda, não como foi revelado dentro das eras, não como Eva conhecia Adão da maneira que Adão era. Agora nos revelou que nós somos o seu próprio corpo aqui na terra, e que a igreja desta hora final é a luz e o sinal que está brilhando dentre as trevas. Portanto, se repete o sinal da luz que resplandeceu nas trevas na era final. Nós oramos agradecidos por reunir ao redor da palavra, para ouvir a palavra e ter mais uma noite de comunhão, que todos usufruir e ser abençoado pela palavra e pelo participar da comunhão. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Se falhar muito aí, nós vamos mudar. Vou pegar o microfone de cá, porque... Tá, vamos ver se...
A gente, vamos voltar para o microfone de cabo, como antigamente, não falha nunca. Se deu desconforto, segurar ele e ler ao mesmo tempo, né? Mas se for isso, vamos fazer isso. Não vou medir esforço para fazer um bom trabalho. Amém? Então vamos lá, minha gente. Eu tenho pouca coisa a dizer nesta noite, mas para abrir esse assunto, eu quero fazer apenas uma pequena base e com poucas anotações, para que a minha mensagem não se estenda mais de 1 hora nesta noite. Querido Senhor, eu quero fazer um trabalho, uma pregação mais compacta. Primeiro, vamos chamar a atenção nesta noite da nossa consciência. Vamos trabalhar com ela. Você está me ouvindo, mas vamos trabalhar com ela. A razão porque nós estamos reunidos nesta noite aqui neste lugar, e muitos outros irmãos através da nação reunida, adorando o Senhor, é por uma causa, é por um só. Talvez as pessoas não pensem assim. O único que pôde fazer isto foi uma única pessoa. Jesus, Deus, homem, a sua morte foi para reunir um povo como um só povo. Não para fazer sistemas de religiões, não para levantar grandes homens famosos. A causa e o propósito da sua morte foi de nós nos reunirmos em um só, em Cristo. O segundo propósito foi para libertar os filhos de Deus que não tinham nenhuma sombra de esperança de vida eterna, de ter uma igreja sem mácula e sem ruga, uma igreja que não tropeça no pecado, uma igreja que o diabo tem medo dela, respeita ela. Essa é a verdade. Tem muitas pessoas que não nos respeitam, mas o próprio diabo respeita. Respeita um filho de Deus cheio do Espírito Santo. Eu posso perder o respeito com Deus pelo meu comportamento, a minha atitude, pela minha maneira de ser. Eu posso perder o respeito com Deus. Se nós fomos privilegiados de conhecer a mensagem final, de Deus trazer em nossa presença a mensagem final, como foi na primeira vinda que o Senhor Jesus nasceu aquela criança e muito pouco dentro da nação de Israel ficou sabendo dele. Talvez, eu não posso precisar, mas aí uns 5% das pessoas de toda a nação tinha descobrido, eles tinham recebido uma notícia que a profecia de Isaías tinha se cumprido, que tinha nascido uma criança. Muito pouca gente ficou sabendo. Aí você diz, mas tinha tantas religiões, tinha tantos ensinadores. Sim, tinha 450 anos de religião. E cada um saiu para um galho. E nós temos 2000 anos do Pentecoste para cá, mais de 2000 anos. Nós temos 7 mensageiros.
até que veio o último mensageiro. Para nós, veio uma era, podemos chamar a maior era da história. Eles não tinham nem telefone. O WhatsApp dele era o camelo, que o camarada enchia um saco de carta e saía distribuindo. Esse era o correio daqueles dias, montado num camelo, para aguentar a viagem. Como era tão distante, como demorava chegar a notícia a uma cidade, a um povo. Mas hoje você aperta o dedo, em uma tecla, você tem quase todas as notícias a respeito da mensagem que Deus enviou. Por que Deus fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Porque esse povo não tem escusas. O mundo está inexcusável. As igrejas estão inexcusáveis. Se o Senhor tivesse arrebatado a igreja pela abertura dos selos em 63, a mensagem não tinha chegado ao redor do mundo. Mas hoje, nós temos todos os meios dos mais sofisticados de comunicação que chegou em todos os lugares do mundo. Por que isto? Porque ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: olha, o Senhor enviou um profeta, pois eu nunca vi falar dele. O Senhor enviou uma mensagem, eu nunca vi dela. Por isso que Deus tomou 2 homens de porte, de nome internacional reconhecido do mundo. Tomou um pentecostal que difundiu a mensagem ao redor do mundo, que foi Oral Roberts. Tomou um pregador médio, ou seja, não era um batista tradicional e nem um batista renovado. Era da batista regular, chamado Billy Graham. E ele levou isto ao redor do mundo. Ele pegou um Osborne e levou isto ao redor do mundo. Então, Osborne, Billy Graham, Oral Roberts e os que vieram depois dele, todos conheceram e sabem que existiu um homem que revelava o segredo dos corações e o que mais levantou mortos na história. Porém, nunca eles puderam crer que ele era o portador da palavra final, da mensagem final, da abertura da palavra, que ele é o 7º anjo de Apocalipse, que traria todas as verdades de Deus, desde a primeira letra da Bíblia até na última. Eles tomaram conhecimento de um grande homem, mas não viu que não era um grande homem, era um grande Deus no homem. Eles falharam em ver o que Deus estava fazendo, porque Deus estava escondido. Ele escondeu numa criança lá em Belém. Ele escondeu num jovem de 33 anos chamado Cristo. Ele sempre teve escondido em quem ele quis esconder, quem passou a ser o abrigo dele. E eu estou feliz por saber que Deus tem escondido em mim, que Deus está escondendo em você. Você é o abrigo de Deus nesta hora, a casa de Deus. Amém. Jezabel nunca foi a casa de Deus. Ela foi uma perseguidora dos cristãos. Como que você representa a Deus? Com a cara pintada, com o cabelo cortado, com o vestido curto? Não, você está representando o chifrudo. Palavra boa, né? Chifrudo. O diabo. Sabe que você é o embaixador do diabo. É uma isca para os homens te cobiçar na rua. E isso não tem na igreja do Deus vivo. E você não está de cabelinho com o rabinho amarrado por aí, e nem cheio de tatuagem, tá?
e coloca uma roupa um pouquinho no corpo para mostrar o que está tatuado, porque eu vou tatuar, não vou encobrir, né? Tem que me tatuar e mostrar, né? E sair por aí para exibir. Deus não está nesse tipo de gente. Satanás tem um grande povo nesta hora. Satanás só no inferno nestas horas, porque tem espaço lá. Porque lá não é geográfico, né? Esse negócio lá é espiritual. Tem espaço para todo mundo. Do contrário, tinha fechado. Pode parar de vir para cá que está lotado. Não tem mais espaço, não. E vou dizer uma coisa. Para você. Uma pessoa que teve o privilégio de passar por este lugar, tocar nesse cálice aí, bendito, depois chegar ali fora e ser uma pedra de tropeço, vou citar o que o irmão Brana disse. Ele disse que o tropeço para o mundo não são os contrabandistas, nem os fabricantes de bebidas alcoólicas. O maior tropeço é aquele que professa que é cristão e vive no mundo. Esse é uma pedra de tropeço. São palavras do profeta do Senhor. Agora, quando nós paramos diante da cena, do quadro, que você é um filho, que Deus, lá no Calvário, se tornou um homem abandonado para morrer por todos os nossos pecados. E o propósito de Deus era se abrigar no homem que Ele redimiu, viver no homem que Ele redimiu. Nós nunca procuramos isto. Quando Ruth decidiu ir para Israel, nunca ela pensou, vou a Israel, ainda tem uns moços bonitos lá. Tem algum judeu? Judeu? Como é que judeu é? Você sabe, não, Gabriela? Ele é meio negro, ele é loiro, como é que o judeu é? É judeu escuro, é? Moreno? Deus é moreno, Então aquele Cristo loiro lá é tudo fantasia, né? É romano, exato. Então aí está. Lá em Israel tem uns morenos dos olhos azuis. Que no Brasil tem uns morenão lá do norte, né, dos olhos azuis. É uma mistura de europeu, né? Como eu tenho neto, meus netos parecem polaco, né? Parece que nasceu na Polônia, mas nasceu aqui mesmo. É baiano mesmo. Mas branquinho com uma pena. Dos olhos azuis. Agora, esse é um cruzamento, né, que veio da Europa para o Brasil. Há muitos anos, ainda o sangue está continuando, né? A linha sanguínea está continuando. Mas quando o Senhor Jesus pensou em ter um povo, Ele ia morar, ia abrigar nesse povo, ia redimir este povo, viver nesse povo. E Ruth não tinha intenção de ser a namoradeira lá em Israel. Ela amou Noemi. Ela amou. Não quis deixar sua sogra voltar sem marido e sem 2 filhos. Voltar sozinha. Ela foi ser companheira de uma mulher amarga, cheio de amargura. E quando ela chega lá em Israel, Deus tinha, não uma pessoa qualquer, um general, um homem rico, respeitado, chamado Boaz. Quando nós chegamos, Deus foi nos buscar e você tomou uma decisão de abraçar a mensagem,
de abraçar esta verdade. Você não veio para a mensagem, para esta terra aqui, com segundas intenções. Você veio porque você amou a palavra, amou o que você ouviu, amou o que você viu, você recebeu aquilo. E quando chegou um tempo desta mensagem, você descobriu o que é o seu verdadeiro esposo. Você não conhecia o seu verdadeiro esposo, você não conhecia o seu Redentor, nada você sabia de redenção, do livro da vida, do plano que Deus tinha, mas Deus agora pegou, levantou e mostrou o plano para nós. E você estava incluído, inserido no plano de redenção. Por que que milhões não foram ao longo das eras e essa explosão demográfica que nós temos agora, de tanta gente no mundo? Por que que todos não entraram nessa lista de Deus? Não, Deus tem um certo número de filhos. Quando o último entrar, terminou, acabou e mais ninguém entra ali. E quando isso surgiu diante de você, você se viu incluído nisto. Deus me redimiu e eu encontrei o meu nome neste livro. Quando eu leio sobre Noé, eu estava com Noé no dilúvio. Quando eu leio sobre Josué, eu estava na terra de Canaã com ele. Quando eu leio sobre Moisés, eu estava na sarça ardente com Moisés. Quando eu estou lendo sobre Davi, eu estava nas guerras com Davi. Amém. Eu caminhei com cada personagem da Bíblia, porque lá no Velho Testamento eu era parte daquilo. E agora eu reconheço que eu estive por lá e cheguei neste lugar. Porque se eu não estivesse com Noé, se eu não estivesse com Abraão nos cavaleais de Manre, sinceramente, eu não estava aqui nessa noite. Eu estava em alguma igreja, alguma denominação, ou talvez no velho esbagaçado mundo. Mas como eu estive no Monte Moriá, no dia que Abraão foi sacrificar Isaac, como eu estive pregando com Noé na porta da arca, que Deus ia mandar um dilúvio. Por isso eu estou pregando aqui, que Deus tem uma bomba atômica para explodir isso. Noé não foi bomba atômica, foi água, mas hoje é bomba. Como Noé pregou aquela mensagem, eu prego a mesma mensagem. Como Noé tinha um povo para pôr na arca, o Senhor tinha um povo para pôr na sua palavra. E esse povo tem recebido a palavra. Esse povo tem amado a palavra. Esse povo tem dado a vida pela palavra. Esse povo tem doado tudo o que tem por amor a esta palavra. Esta palavra é Cristo. É o Verbo que encarnou. Por isto, não é, olha assim, aquela mulher chamada Maria, quão privilegiada ela foi. Nossa, que coisa. O anjo veio e visitou Maria. E Maria recebeu a mensagem do anjo. E Maria se engravidou. E Maria teve um tempo difícil. Foi chamada de mentirosa, de prostituta e tudo mais. O mesmo anjo que Deus enviou a Maria, Ele tem enviado a você. O mesmo Cristo que Maria teve no seu ventre, você tem na sua alma. Não há diferença de privilégios, não há diferença. Você tem mais privilégio do que ela. Porque ela portou Cristo em forma física, você está portando Cristo em forma espiritual, o Espírito dele. Quando Jesus saiu de Maria, que ela deu à luz, Maria ficou vazia. Por isso que ela foi na festa.
procurar por ele? Ela perdeu ele. Você pode entender por que Maria perdeu o Senhor? Ela perdeu o filho. Era uma festa. Quantas pessoas já perderam Jesus? Na sua festa de orgia, na sua festa neopentecostal, na sua festa denominacional, na sua festa herética, na sua festa de ismo, perderam Jesus. Quantos perderam Jesus até agora, como Maria perdeu? E você acha que um crente hoje, cheio do Espírito Santo, perde Jesus? Mas ela perdeu. Leia na Bíblia. Ela perdeu. E depois, quando ela viu aquela criança ensinando doutores, ela falou: esse camarada não cursou, não fez nenhuma faculdade, não fez teologia conosco aqui, e está nos ensinando que nós estamos de boca aberta de tanta sabedoria, ensinando os doutores da lei. Aí que você vai ver, ela chegou e quebrou seu testemunho. Ela falou que tinha concebido do Espírito Santo. E diante do povo denominacional, os doutores da lei, ela disse assim: eu, sua mãe e seu pai, estamos te procurando com lágrimas. Aí os camaradas, peraí, até aqui ela disse que José não é pai dele? Como é que ela fala que agora ele é? O profeta disse que ali, o testemunho dela veio para baixo. E uma outra feita, ele estava ao redor de uma multidão e Jesus estava pregando a palavra. Aí chegou o mensageiro: mestre, ali fora está sua mãe, seu pai, suas irmãs, seus irmãos, e quero te ver. Jesus deu uma olhada, o mensageiro disse: você sabe quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontou com o dedo e disse: é aqueles que fazem a minha vontade. Esse é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então você veio de uma família de um só sangue, tá? Não foi o sangue dos Freitas que me redimiu, não foi o sangue Freitas que fez o que eu sou. Foi uma corrente sanguínea criativa de Jeová. Amém? Você pode entender o que isso significa? Uma linha sanguínea do céu, o poder criativo de Jeová, aquele sangue. Esta é a minha linha sanguínea. Essa é a sua linha sanguínea, não terrena, mas celestial. E ele fez com que você fosse da família dele. Ele fez que você pudesse o chamar de irmãos, como está no livro de Hebreus, de irmão. Chamar de meu pai, de minha mãe, como está na Bíblia. Chamar de meu amigo, como está na Bíblia. Chamar de meu Senhor, como está na Bíblia. Chamar de Elohim, como está na Bíblia. Ele é Elohim, Ele é Senhor, Ele é o Cristo Salvador, Ele é o batizador com o Espírito Santo, é o seu pai, sua mãe e seu irmão, porque você está inteirinho nele. Você é parte dele, de começo ao fim. Isso me dá tanta certeza, tanta garantia, que eu não sou daqui. Você já descobriu que você não é daqui? Ou não descobriu ainda? Se você é daqui, lute por isso. Procure ficar rico. Procure ficar uma moça bem bonita. Aí tem clínica de esteticista.
vai fazer umas massagens, vai tornear o seu corpo. Você com cosméticos dos mais caros que tem, embeleza bastante. Lute por isso. Lute por essa coisa podre. Lute por Sodoma. Uma mulher de Ló lutou por Sodoma. Lute por isso. Mas quando você descobre, pelo Espírito Santo, que você não é daqui, tudo aqui embaixo se torna efêmero. Sem nenhum valor. Não te chama atenção, não te prende atenção. Você não tem prazer nesta coisa. Ou lá embaixo, ou lá em cima, ou vivo ou morto, eu tenho que saber o meu destino. Eu tenho que estar seguro que a minha viagem está paga e garantida. Agora, se é daqui e está aqui na igreja, te aconselho a sair da igreja. E vai lutar por aquilo que é seu. Lute pelo mundo. Lute pela libertinagem. Lute pelo pecado. Lute pela morte. Lute pelo erro. Se é daqui. Mas se você é de cima, você está muito incômodo aqui embaixo. E você está desejando ir embora. Você quer ir embora. Você é um peregrino aqui, essa terra não é sua e você deseja ir. Você faz parte da galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Você deseja ir embora ou você está com medo de ir embora daqui? Você não está certo que tem um país além do rio, que tem uma cidade celestial, que tem um corpo perfeito, que não é essa coisa aqui que é o seu corpo, o meu corpo perfeito está do outro lado. Ele me redimiu, Ele me comprou, Ele pagou o preço disso. Isso é seu, toma isso, amém. Lute por isso. Chute o mundo, acabe com isso. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ter um amor tão grande por esta mensagem. Você vai ter um respeito tão grande pelo irmão Brana. Ele sendo o portador, o embaixador do céu aqui na terra. Que quando você chegar diante do espelho e dar uma olhada nas suas vestes e na sua cara, você diz, o irmão Brana não merece ter uma pessoa como eu, que fala que crê na mensagem dele. Vou respeitar o William Brana. Vou respeitar aquele homem. Ele não merece eu ser apenas uma fantasia. Mas as pessoas nunca pensaram nisto. Que quando você perde o respeito pela palavra, você está perdendo pelo mensageiro que Deus mandou. E isso é uma coisa muito séria. Se você pensa que você vai ficar impune, não se iluda. Não se iluda, que não vai ficar. Deus irá cobrar isso com dividendos. Mas quando você diz, meu Deus, o irmão Brano, o profeta do Senhor, o sétimo anjo, que manifestou o Filho do Homem, ensinou tanta coisa boa, e eu não tenho dado conta de fazer tudo o que ele ensinou. Mas o Senhor me ajuda, eu vou me esforçar para colocar na minha vida em prática exatamente o que eu tenho lido em sua mensagem. Agora, se você não se importa, Deus também não se importará. Tem duas coisas aqui que eu não quero deixar passar nem morto. Então eu vou pegar aqui, rapidinho. Engraçado, né? Eu me sinto tão estranho, tem hora aqui no púlpito. Tão estranho. Parece que eu sou um extraterrestre. Falando sério.
Tem pregador que prega com tanta liberdade, e tudo bem, mas eu tenho hora que eu sinto tão estranho, parece que tem algo por muito perto de mim, e olha, eu sinto até vontade de parar, e ir embora, e por outro para caminhar. Eu sinto estranho, muito estranho tem hora. Acabei de sentir isso agora mesmo aqui. Gente, Deus está mostrando certas coisas para certos ministros que você treme na base. Não estou falando que eu estou vendo. E ouvi. Está mostrando certas coisas nas igrejas da abertura da palavra que você treme na base. Oh, como que esse homem, onde ele encontrou com isso? Como que ele viu isso? De que maneira? Sabe? É que o Senhor foi lá na sua casa e viu toda a desordem e traz para o pastor. É que o pastor viu você na rua, como Jezabel, o Senhor viu e trouxe para o pastor. É que o Senhor viu que você é ladrão, nunca entregou um dízimo na vida, o Senhor viu isso e traz para o pastor. É que você é um bulador da palavra, o Senhor trouxe para o pastor. E o pastor chega e começa a pregar. A maior profecia, diz o irmão Brana, é quando o ministro está pregando. Que ele começa a contar a sua vida. Fala, mas que negócio é esse? Quem falou na minha vida para o pastor? O Senhor que falou. O Senhor que falou. Ah, alguém levou para ele. O pastor nem de casa saiu naquele dia. Nem na rua ele pôs o pé. Chegou naquele de noite, rasgou o véu. Olha o que está acontecendo com ele. Como é que ele sabe disso? Foi o Senhor que falou para ele. Amém. Não se engane. Não se engane. Não é uma peça teatral. É a presença dele na igreja. Não é emocionar as pessoas. Não é trazer sentimentos, brotar sentimentos para fora, derramar lágrimas, mas é o Senhor na congregação chocando o seu coração, te impactando com a mensagem. Ou você pensa que esse bagaço ia fazer alguma coisa? Você vai descobrir um dia que Deus falou com você a vida inteira, você nunca deu ouvido a Ele. Oh Senhor, eu vou parar. Se eu continuar isso aqui, vai voar a pena. Deus desceu uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo, no seio daquela virgem. Foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não vou continuar pregando. O Senhor está me dizendo, nesta hora, que se você não acertar a sua vida, Ele vai te tirar de cena. Não estou falando isso pelo Senhor. Se não acertar, Ele vai tratar com você. Escute isso. Algo está fervendo na minha alma. Ué, o pastor ficou louco? Não. Estou passando a mensagem do Senhor. Tá? A coisa ficou tão séria, ultimamente, que Deus está falando de uma maneira que eu estou tremendo para pregar. Deus sabe disso. Eu não preciso fazer encenação. Nunca tive sangue na veia de artista. Sou um sertanejo, com pouca leitura, o suficiente para ler a Bíblia e trazer um recado para um povo que quer para o céu. Está registrado isso. Eu não vou nem chorar, hein?
a semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos salvação. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula de que multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada. Ela era o princípio da criação de Deus. É isto que Jesus é. É aquele santo, foi cheio com sangue santo, o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento, cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali este sacrifício foi lavado por João no rio. Habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria o Cristo como seu Salvador. Oh, que maravilha! Jeová nascido chorando sobre um amontoado de lixo. Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Eis aí seu sinal perene para o orgulhoso e inchado, o pseudo-intelectual, que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Jeová Deus, um bebê chorando numa fétida estribaria. Então pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Eis aqui seu verdadeiro sinal. Ele é o certo, Jeová, brincando como menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, Jeová lavando os pés dos pecadores. Você creia que ele era Jeová? Lavando os pés dos pecadores? Talvez com a mão machucada de dar martelada, numa carpintaria? Você creia que Jeová estava chorando no braço de uma mulher? É muito difícil ver isso. Só a eleição. Você creria que Jeová falaria pela sua boca hoje? Que Jeová cantaria os hinos de Sião pela sua voz? Que Jeová tomaria um banco como esse e se assentaria para adorar o Deus Todo-Poderoso? Que Jeová está revestido de pele de novo, que o corpo dele está aqui na terra, que a vida dele está na igreja, que aquele sangue tornou-se o Espírito, e o Espírito tomou você e fez você um verdadeiro crente nascido de novo. Ele mudou o nosso linguajar, ele mudou a maneira de olhar, a maneira de ouvir, a maneira de ser. Tudo em nós foi mudado. Eu não sou aquele homem do passado. Levantaram a fotografia minha com 22 anos de idade. A minha esposa até gostou dela, pôs no celular dela. Eu estava muito cabeludo, o cabelo meu batia nos ombros. Tinha 22 anos. Parecia um camarada que saiu do hospício. Aí o meu filho, que é gente boa demais, né? Ele não tem o que fazer na vida, então fica fazendo as coisas lá dentro de casa que não deve, né? Ele pegou e fez uma desse tamanho assim, ó. Colocou lá na cozinha. Quando eu cheguei, eu olhei. Aí eu lembrei, né? 22 anos de idade, né? Para quem disse 68. Eu falei, olha lá, olha aqui, olha lá quem era. Olha lá, aquela pessoa. Eu falei, quem que é esse cara? Foi, dona Sônia, quem que é esse camarada aí? É o senhor, barbudo, cabeludo, 22 anos, eu era magro. Eu sou magro até hoje. Acho que era mais magro ainda, então não passa fome. Estava fora da casa do meu pai muito tempo, né? O camarada fora de casa sem pai, sem mãe, sem mulher, só pode passar fome. Passava uma fome de cão.
Aí eu falei, esse homem eu nunca fui isso aí. Nunca fui isso aí. Isso aí é o antigo homem que morreu. Esse homem está morto. Ele saiu de existência. Nunca eu fui, nunca sou eu isso aí. Agora, eu sou esse que você está vendo agora. Isso aqui não. Isso aí morreu. Ele está no esquecimento de Deus. Deus nem lembra que ele existiu. É muito bom você olhar para trás e dizer, aquela mulher que ia lá no forró, no ralabucho, a dona Maria Isidória. Ela era boa de forró, né? Não é verdade? Que ia no forró, amanhecia por lá, até o dia raiar, quando o sol estava nascendo, ia para casa bêbado. Bebeu a noite inteira, fez tudo que não prestava, depois do dia veio e foi para casa. É igual animal noturno, né? De noite você vai caçar suas presas, quando o sol aparece, vai para a toca. Assim é o ímpio, vai para a toca quando o sol aparece. Quando manifesta a palavra, ele corre para a toca, fica na escuridão. Ele gosta de trevas, gosta de escuridão. A luz brilha, ele corre para a toca. Você prega a palavra, ele corre para a escuridão. Mas quando a luz brilhou, nunca fui bicho da toca. Eu nunca fui animal noturno. Eu sempre fui da luz. Você sempre foi da luz. Quando a luz raiou, você saiu da escuridão. Eu lhe direi, eu lhe darei um sinal, disse Deus. Não o sinal de um sacerdócio de colarinho branco. Não o sinal da riqueza e do poder. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável. Mas é um sinal eterno. É o maior de todos os sinais. Jeová ali no tribunal esmagado, sangrando, com espinhos em sua fronte, cuspido em sua face, zombado, considerado de nenhum valor, Jeová desprezado, rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, enquanto os hipócritas zombavam e desafiavam a descer da cruz. Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Deus Jeová morria. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro igual a ele. É o maior de todos. Que sinal! Jeová chorando sem resposta. Jeová nu, passando vergonha diante da multidão. Jeová cuspido. Jeová no pior estado de um ser humano. Era o sinal. E você chegaria lá no tribunal, ao lado desse Deus Jeová, na pessoa de Jesus Cristo, e se colocaria do lado dele? Diante dos doutores da lei, da aristocracia daqueles dias, de juízes, de promotores, diante dos religiosos, dos filhos religiosos, você ficaria ao lado de um homem como esse? Você ficaria ao lado de Noé para condenar aquela geração? Você iria para os carvalhais de Manre e deixaria Sodoma no seu esplendor, na sua beleza? Você tomaria o desprezo e a rejeição e a expulsão de Davi do trono para subir lá no Monte das Oliveiras e olhar sobre a cidade e chorar? Você choraria com Davi? Essa é a trajetória que sempre ele foi um sinal através dos profetas. Sempre ele foi um sinal através de cada crente da terra. E este sinal é uma reprovação para o mundo. Mas todos que suportaram e tiveram a revelação que ali estava a palavra, eles pagaram o preço com prazer. Morreram queimados, morreram decapitados, morreram as mortes mais cruéis que um ser humano poderia morrer. Morreram com prazer, porque eles sabiam que a última batida do seu coração, eles estariam na glória.
Você tinha que ver isso. Não é de uma maneira religiosa, mas de uma maneira revelada. Olhar para dentro da sua alma, olhar para dentro do seu coração e conversar com Ele, que a sua alma está aqui. Ó minha alma, bendiz o Senhor, minha alma. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Davi disse, a minha alma está triste, a minha alma está abatida, no Salmo 51. Fale com a sua alma, pergunte para a sua alma o que está acontecendo com ela, o que há com ela. Se ela é de Deus, ela se inclinará e se renderá ao Senhor. Se ela não for de Deus, ela não vai nunca ouvir a voz do Senhor. Depois, as trevas caíram sobre a terra. Eles colocaram em um sepulcro. Ali, ele ficou aqueles 3 dias e noites, até que um terremoto abalou a escuridão da noite. Ele saiu. Jeová saiu. Jeová subiu às alturas. Deus, Jeová, voltou para habitar sua igreja. Jeová voltou com um poderoso vento em chamas de fogo. Jeová voltou para andar no meio da sua igreja e dar poder a seu povo. Uma vez mais Jeová veio, e desta vez para ficar em seu povo, e de novo cura o enfermo, levanta o morto e manifesta-se a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou falando em línguas e dando resposta em interpretação. Jeová desceu e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio manifestar-se em carne e manifestar-se através da carne. Jeová veio, Deus em nós, esperança da glória. Jeová veio em carne, Jeová veio em carne para manifestar através da carne. Amém? Jeová desceu e entrou em homens e mulheres, derramando o seu Espírito, fazendo você ser um novo homem, uma nova mulher, para ser um sinal para esta hora. O sinal de Deus para esta hora tem que ser esta igreja, chamada a noiva do Cordeiro. Ela carrega a marca do céu, ela carrega o distintivo do céu, ela tem o poder do céu, ela pisa em Satanás e seus demônios, ela está ressuscitada dentre os mortos do mundo, ela está viva nesta noite, na presença dele. Ela é a igreja real, verdadeira, que tem o sangue dele aqui. Amém. Esta é a igreja dele. Jeová em homens analfabetos, Jeová numa igreja pobre, Jeová se manifestando novamente, Jeová caminhando em nosso meio, Jeová falando, assim diz o Senhor. Jeová escondido do mundo. Este é o sinal. As trevas, quem estava sentado na região, à beira da morte, nas trevas, veio uma grande luz. Vou encerrar. E esta luz raiou. Quem estava sentado nas trevas? Quem aqui estava na região dos mortos ou na região da morte? Quem estava ali? Não tem um aqui que possa levantar o dedo para dizer, eu não estava lá. Você estava lá na escuridão, nas trevas. De repente uma grande luz raiou. A mesma luz de Isaías 7. A mesma luz de Isaías 9:7. A luz de Zacarias, capítulo 14, verso 7. Esta mesma luz
ela veio no rio Ohio. Esta mesma luz brilhou diante de 8.000 pessoas aí em Houston. Essa luz raiou por dezenas de vezes nas grandes reuniões do irmão Branham. Essa luz estava procurando uma casa para habitar, uma casa para morar, e aquela luz pairava sobre o profeta do Senhor. E quando pairava sobre ele, os mortos levantavam, cegos viam, paralíticos andavam, e o poder de Deus caía naquele povo, não importava quantos eram, e o poder de Deus descia ali, porque Jeová tinha descido no homem, o homem chamado William Branham. Ele sabia, eles sabem que ele desce. Não tem mais o William Branham para ele descer. Terminou o ministério do irmão Branham. Para ele, continua na noiva. Mas onde é a luz que veio sobre o irmão Branham, onde ela está? Deixa eu provar uma coisa pela Bíblia, vamos encerrar. Israel comeu maná e viu o pilar de fogo por 40 anos. Viu a nuvem por 40 anos. O dia que Josué colocou eles na terra, em Canaã, a nuvem não apareceu mais. O pilar de fogo não apareceu mais. E o maná não caiu mais. Porque agora eles tinham entrado na promessa. Agora já estavam na terra. Deus já tinha levado a eles ao destino final. A luz veio no rio Ohio em 33. Essa luz caminhou até 1965. Quando Deus tirou a mão Branham, no último mês do ano, no finalzinho de dezembro, que ele foi embora para casa. E esta luz, ela não foi embora com a saída de William Branham. Ela continua aqui. Porém, ela não aparece mais visivelmente nas reuniões como aparecia nas reuniões do irmão Branham. E nem a nuvem aparece. Agora tem uma coisa, porque ela desceu no seu lugar. Ela entrou no seu tabernáculo. Como pilar de fogo, desceu atrás do véu. Quando Moisés terminou o tabernáculo, aquele pilar de fogo veio e estava terminado o tabernáculo e desceu atrás do véu e foi inaugurado o lugar santíssimo, onde estava Jeová atrás do véu. Quando as eras da igreja se encerraram e que o Senhor tirou o seu mensageiro da terra, esse pilar de fogo veio sobre a noiva. Essa nuvem veio sobre a noiva. Você não olha mais nas reuniões e vê, porque ela agora está encarnada. Ela agora está dentro do nosso coração. Ela está em nossa alma. E o que ela está produzindo? Ela está produzindo a palavra. Está produzindo o rápido. Ela está produzindo a ressurreição. Ela está produzindo o poder para tirar a noiva da terra. Se esse pilar de fogo estou aí, é certo que você está cheio do Espírito Santo. Ele te levará para casa, sem dúvida. E se esse pilar de fogo está aí dentro, em forma do Espírito Santo, você é uma pessoa cheia de temor e cheio da graça e compraz em guardar a palavra. Pastor, por que não apareceu mais depois que o irmão Branham foi embora? Foi um homem ungido. O pilar de fogo ungiu. Aí ele falou assim, agora é um povo ungido. Agora o pilar de fogo está escondido atrás desta pele aqui. E você se tornou o lugar de misericórdia. Esse lugar santíssimo, onde Deus desce e fala. Enquanto você escuta um pregador falar, um pregador pregando esta mensagem, saiba que é o pilar de fogo que continua falando com a igreja e alimentando e preparando a igreja para a viagem final. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé em nome do